como a gente lida com os mitos dentro da nossa cultura? E como a gente vai classificar o que é certo e o que é errado? Os próprios mitos são moralizantes em si. A história de um herói, ela não funciona, né, à toa, ela não serve ao vazio, ela serve para moralizar, ela serve para estruturar o funcionamento de uma sociedade, tudo bem? Haja como um herói, o herói é o modelo, certo? O rei, ele é um rei por direito, conta-se a história do rei, e a história do rei justifica o poder que o rei exerce, a posição que ele ocupa, ok? As religiões dos livros, né, as religiões de origem hebraica, judaico-cristã, etc., enfim, islâmicas, cultuam livros que contam histórias e justificam pra gente o porquê que aquele cara ali, aquelas pessoas são santas, e aquele cara é Deus, e aquele outro é divinizado, certo? Então, assim, disso tudo vai depender a nossa moral, é algo que vai além da ciência. Só que aí entra um cara chamado Vattimo, né? O Vattimo, ele vai dizer, o Gianni Vattimo, italiano, ele vai dizer pra gente que assim, tem um livro que chama Pensamento Fraco. Não lembro o ano do livro. Não lembro, nem sei, nem faço ideia. Ele diz assim pra gente que a vivência da fé, ela é o ápice, a vivência sem a fé, ela é o ápice da secularização. Tá? Ou seja, o que a igreja católica no mundo ocidental gostaria? De secularizar-se e transformar então a igreja na igreja santa. Vamos trazer então os fiéis aqui para dentro da igreja, vamos salvar a alma de todos, levar todos ao céu. Não é isso, basicamente, resumidamente, simplificadamente, o que a igreja católica pretende? Né? Salvar almas, levar as pessoas ao céu, salvá-las da punição eterna do fogo do inferno. Ok? Mas aí o Vattimo vai dizer, olha, viver sem fé é o que é alcançar o que a igreja gostaria. Porque salvar a alma no sentido cristão é viver dentro do contratualismo ocidental que preconiza uma boa vivência entre os interesses humanos. Vamos colocar vamos ser honestos entre nós? Se a igreja não tivesse interesses políticos, o cristianismo é uma boa ou uma má teoria? O cristianismo, não estou falando do Antigo Testamento, não estou falando da religião abrâmica. O cristianismo seria interessante, porque o cristianismo prega amor, empatia, tolerância, igualdade, acolhimento, compreensão, escuta. É isso que o cristianismo prega, em suma. Certo? Tô sendo honesto aqui com vocês. Eu sou ateu, viu, gente? Mas eu tô sendo honesto com vocês. E o Vattimo vai dizer, quem se liberta da fé é o que de fato se seculariza. Porque a partir do momento, né, que você sai dessa metafísica cristã, você vai de encontro, né? Ou seja, sair daqui é ir de encontro a um outro ponto que se chama de verdade. Ele chama de verdade com V maiúsculo. Nada mais nada menos que a aletheia aristotélica, né? Certo? Então, assim, ironicamente, sair da fé vai nos levar ao cumprimento do seu destino, que é a redução desse Deus ao humano, ao homem-Deus, ao homem bom, ao homem que não causa dor ao outro homem, ao homem que se preserva das próprias dores. Esvaziar. E eu vou dizer para vocês que nasceram num berço cristão, como eu também nasci. Quando vocês que se tornaram ateus ao longo de suas vidas, mas nasceram no cristianismo, quando vocês saíram, vocês não se tornaram mais cristãos no sentido lado de ser? Vocês não se tornaram pessoas mais humanas? É uma pergunta que eu faço para vocês aí da live. Quem gostaria de responder, tal, Li também eu te faço, né? Enfim, se você fizesse esse raciocínio, saindo hoje então dessa minha ética cristã, ou melhor, do meu dogma cristão, da minha prática, da minha vida com essas estruturas, a ética cristã eu vou levar comigo porque eu a conheço. E eu vou ser mais ou menos humana nesse sentido, né? Então, assim, só para terminar, né, esse conceito do Vattimo, ele vai chamar de kenosis, vocês podem procurar, um ótimo pensador, eu gosto dele. Ele vai dizer assim pra gente, né, qual que seria então um argumento de autoridade disso tudo, que vai justificar tudo que ele disse, que eu venho tentando reproduzir aqui. Ele vai dizer que a vivência sem fé, ela não é o niilismo dessas próprias coisas, dessas próprias induções. Entende? Esse niilismo destrutivo do ser, que destrói o ser, que passa a não ter um corpora para olhar para o outro, para agir. É um niilismo do nada ser, né? Mas é uma emancipação da interpretação. Um caminho
A verdade com V maiúsculo, um caminho para aproximar-se um pouco do que seria mais a liberdade, né? Sem um fundamento absoluto, sem um fundamento absoluto que nos prenda, vai nos restar o quê? A caridade, o ethos da escuta, né? Como uma única norma possível. E aí, meu querido Tiago, só nos restará fazer o bem ao outro. Entende? Então é isso que nos mantém, é isso que nos faz, então, entender que o assassinato é errado. É a única coisa que nos resta quando a gente se desamarra dessas coisas todas. Afinal de contas, o que causa o assassinar, um ser assassinar ao outro, na grande maioria das vezes, é uma perturbação dessas mesmas instituições que tanto nos influenciam.